Bom dia, Instagram, bom dia, projeto 8 em ponto no ar. Hoje nós vamos responder dúvidas. No projeto, na verdade, 8 em ponto, nós respondemos dúvidas sobre a auriculoterapia, nós falamos sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre como iniciar na auriculoterapia, consultório, o que fazer e saúde também, né? Neurociência. E é importante a gente estar conversando sobre esse assunto, tirando as suas dúvidas. Eu recebi uma dúvida agora esses dias, que era assim: Lirane, se as sementes estão intactas, eu devo removê-las após uma semana de colocação? As sementes estão intactas, eu devo removê-las? E a resposta, gente, é assim: se a semente está intacta, se o seu paciente foi para uma nova consulta, ele já removeu as sementes, porque você orientou ele a remover a semente um dia antes do retorno da consulta. Então, se ele já fez a sessão, tô falando de paciente, tá, gente? Se ele fez a sessão, voltou para você fazer a segunda sessão, ele já deve ter tirado a semente pela sua orientação. Agora, vamos dizer que alguém próximo, um parente, um amigo, pais, mães, pessoas da família, né? Aí o que você pode fazer é assim: olhou, viu que tá tudo certinho, que a semente está intacta, aí você não precisa remover. A auriculoterapia, ela tem uma sequência sim, mas se o paciente está bem, se os sintomas estão afastados, se ele está numa qualidade de vida boa, você pode até deixar por 10 dias, 14 dias. Agora, se eu tenho um paciente que está em crise, se eu tenho um paciente que está com muitas dores ou crises alérgicas, aí quando eu faço a auriculoterapia a cada 7 dias, eu mantenho uma coisa chamada platô de analgesia, platô de efeito, tá? E esse platô é que garante o meu paciente a entrar em equilíbrio. Então é claro que vai sempre depender de cada paciente, vai depender do problema de cada um, tá? Então sempre lembre disso, tá bom? Se eu tenho uma patologia em crise, independente de qual seja, dor, alergia, qualquer coisa, vamos dizer, ele tá com sintomas exacerbados, o ideal é que eu faça a cada 7 dias uma nova aplicação. Então ele fica com todo o estímulo por 6 dias, retira em casa e dá 24 horas de descanso. Isso é importante para quê? Para eu manter um efeito lá em cima, de resultado, tá bom? Então, eu espero ter esclarecido aqui. Se eu permanecer com os estímulos do jeito que eu falei no começo, ele vai ter efeito sim, ele vai manter esse efeito. O nosso problema é que quando eu faço auriculoterapia, eu tenho um pico de analgesia. Vamos falar de dor? Eu tenho um pico de analgesia quando eu faço uma sessão de aurículo. Em 2, 3 dias, eu tenho o melhor do meu efeito. A partir daí, ele tende a cair, a diminuir. Esse efeito que tende a diminuir, quando chega em 6 dias, eu ainda pego ele no alto. Aí eu faço uma nova sessão. Então, eu mantenho o efeito aqui no alto, tá bom? Então, isso é bem importante a gente estar confirmando, marcando aqui, pontuando para vocês terem noção do porquê que a gente retira as sementes em 6 dias. O paciente vai viajar? Posso manter? Pode, mas a tendência é que ele diminua os efeitos. Não é difícil de encontrar pessoas que vão te dar o depoimento dizendo assim: nossa, eu tava super bem, mas quando deu 6 dias que você falou para eu tirar os estímulos, eu tirei naquele momento, logo em seguida eu comecei a ter dor, eu comecei a ter problemas. Tá? Isso é um relato do paciente que você vai ver muito comum também de acontecer, tá? Muito comum. Aqui eu tenho uma outra pergunta da Priscila. Lirane, para eu ir espaçando as consultas, deixo os estímulos por 6 dias e só recoloco com 10 e depois espaçamos para 15?
Bom, aqui eu tô num momento, pela pergunta, que eu tô dando alta para o meu paciente. Meu paciente respondeu muito bem ao tratamento, está sem sintomas, e aí eu preciso deixar deixar o meu paciente caminhar sozinho, digamos assim, sem precisar das sementinhas ou da agulhinha ou dos estímulos. Então, para eu liberar o meu paciente, como eu faço? Eu deixo os estímulos, então, por 6 dias, posso deixar até um pouco mais, 7, 8, peço para ele tirar e daí ele vem fazer uma nova sessão, tá? Você pode deixar um pouco mais, não precisa ser rigoroso ali, tirar com 6 dias, mas a próxima consulta dele será com 10 dias. Depois, se ele voltou, os sintomas não exacerbaram, como eu sei que eu posso espaçar ainda mais essa consulta? Como eu sei que eu posso espaçar ainda mais essa consulta? Quando meu paciente retornou depois de 10 dias e ele fala para mim assim: nossa, Liliane, passei super bem. Nossa, eu estou bem. Se o seu paciente está falando isso para você, estou bem, estou tranquilo, estou equilibrado, estou sem dor, estou sem ansiedade, aí eu começo a diminuir mais ainda, espaço mais ainda, 15 dias, uma vez por mês, até ele não precisar retornar só dali 6 meses para fazer uma consulta de equilíbrio. Ou aí eu também dou ênfase em outra abordagem, também para eu ficar de olho, vejo como ele está. O caso dele era dor. Você quer trabalhar ansiedade? Você quer trabalhar performance, por exemplo? Opa, vamos fazer uma composição aqui para isso. Então eu mudo a minha composição e espero o retorno, vejo como ficaram os sintomas da queixa passada. Isto aí, gente, é o RECzinho, é uma inteligência na hora de atender o meu paciente, tá? Então é bem importante vocês terem essas noções, né, de quando eu consigo dar alta para o meu paciente, quando eu trato a auriculoterapia como um tratamento, tá? Um tratamento. E sim, aqui, ó, posso colocar nas 2 orelhas para potencializar na minha paciente mãe, posso colocar subcórtex? Na verdade, assim, os pontos sistêmicos, eu não tenho um motivo para fazer as 2 orelhas. Eu tenho que lembrar de um fator muito importante: menos é mais na auriculoterapia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar, dar ênfase a você, para que você coloque menos pontos no seu paciente. Porque imagine, eu tô com uma orelha cheia de pontos, aí eu deito para dormir. Essa orelha pode começar a me incomodar, dependendo do nível do meu desequilíbrio. Eu tenho dor, eu tenho incômodo, eu não posso encostar, tá? São relatos reais do nosso dia a dia. Aí o que você fala? Deita do outro lado. Agora, se eu coloco estímulos nas 2 orelhas, até mesmo por medo, por insegurança, porque eu quero um resultado melhor, o que eu faço? O paciente não consegue dormir nem de um lado e nem do outro. E isso é ruim, porque eu atrapalho algo que é muito importante para mim, que é o sono. Então, o que eu posso fazer nessa situação? Se eu não estou vencendo a minha batalha contra a dor, o que eu posso fazer é, nesse momento, aumentar o meu estímulo focado na dor. Se o subcórtex eu já coloquei e ainda assim minha paciente está com dor, eu já coloquei analgesia, minha paciente está com dor, eu penso no adrenal ou suprarrenal, que é um outro pontinho também anti-inflamatório importante. Eu já vou avaliar o sono, eu vou avaliando o meu paciente, tá? Eu tenho outros pontos para dor também que eu posso ir escalando, tá certo? Eu não preciso usar as 2 orelhas para fazer estímulos nesse paciente, tá? Isso também é importante. Meu esposo não aguenta ficar com o ponto da próstata porque esquenta. É normal? Provavelmente, quando um ponto está esquentando, doendo, incomodando de alguma forma, é porque esse ponto está remetendo ao órgão do problema. Então, provavelmente, esse é o órgão do problema. O que eu posso fazer? Ou eu troco o estímulo,
Ou eu troco o estímulo, porque ele não aguenta ficar com a semente ou com a agulha, eu inverto, troco, ou eu coloco, tento equilibrar primeiro sem esse ponto e numa próxima sessão eu coloco o ponto de novo. Ou eu coloco o ponto, ele, por exemplo, ele aguenta ficar 1 dia, 2, já tá bom, já é um princípio. Por quê? Porque eu não vou fazer só esse ponto, eu vou fazer uma composição para que ele equilibre todo o seu organismo. Então, a partir do momento que eu faço uma composição, eu tô falando isso, gente, de uma auriculoterapia baseada em neurofisiologia, que é o método que a gente ensina, tá? Não posso falar de outras situações, eu tô falando do meu método, o método da neurofisiologia. Eu penso em todos os pontos, eu penso no equilíbrio do meu paciente baseado nas queixas que ele está me trazendo, aí eu tenho esse raciocínio de como eu vou fazer, aí sim eu coloco o ponto da próstata. Ele não aguenta ficar, eu falo pra ele, tudo bem, tira em casa. Se você chegou no teu limite, tira em casa. Mas enquanto ele aguentar, ele tá ali fazendo efeito. E aí ele tira só esse, mas os outros têm a inteligência também de equilibrar o organismo. A partir do momento que eu, na próxima consulta, coloque de novo, ele acalme de novo e ele aguente ficar mais tempo com as sementinhas, tá? Isso é importante também. Aqui, ó. Muito obrigada, Lirane. Para um paciente com constipação nasal, coloca o ponto de nariz bilateral. Se eu coloquei o ponto do nariz na orelha dominante e ele não melhorar, aí eu coloco do outro lado, tá? Se eu percebo que às vezes um ponto só eu consigo esse equilíbrio, ótimo. Tem muita gente que fala assim, que coloca, esse é um caso que eu já passei, uma experiência que eu já passei em aula, num ambiente de aula, numa aula onde tinha mais de 40 pessoas comigo, no ambulatório, nem era ambulatório, era uma aula teórica, nós estávamos dando essa aula, uma aluna começou a ter uma reação alérgica ao ambiente, ao perfume do ambiente, e aí ela, nossa, não tô aguentando, aí eu chamei ela, tava todo mundo em volta, claro que nem todo mundo conseguiu ver os pontos que a gente fez, mas ouvindo a história ali, falando, olha, pensa no raciocínio, pensa, ó, foi uma coisa alérgica, uma crise alérgica que aconteceu imediata, então é uma crise aguda, ela está desencadeando a crise alérgica. Então eu peguei bem no começo, aí eu fiz pontos para alergia e coloquei o ponto do nariz, que ela tava trancada, tava congestionando tudo. Na hora, liberou e ela conseguiu respirar, só com o lado dominante. Se eu vejo que essa aluna não tivesse a resposta de descongestionar, de aliviar os sintomas, eu colocaria na outra orelha. Mas menos é mais. Parta do princípio que você estimulando a orelha dominante do paciente, por exemplo, eu vou conseguir uma resposta imediata ou logo em seguida. E ótimo, se eu não conseguir, aí sim eu vou à frente, tá? Eu coloco mais. Também é importante esta noção. Qual o melhor material para emagrecimento? Semente ou agulha? Pamela, eu gosto de trabalhar com agulhas, tá? Por quê? Porque a agulha eu tenho no meu controle. Como assim? Quando eu uso agulhas, o meu paciente não precisa lembrar de estimular. Quando eu uso semente, o meu paciente precisa lembrar de estimular e nem todo mundo tem tempo ou lembra. E aí eu passo o controle do meu tratamento para o meu paciente. Então, muitas pessoas que chegam dizendo, eu não tenho resultado, o ideal é trocar para agulha, para ver realmente se você não está tendo resultado ou se é o paciente, se é a auriculoterapia ou é o paciente que não está colaborando. E às vezes não é por mal, é sem querer mesmo. Esquece de estimular, não acaba não sendo tão metódico a esse ponto. Então aí eu trago para o meu controle, que é no caso ali a agulha. Posso usar outros estímulos? Posso usar laser, posso usar eletro, mas aí é uma outra abordagem, é uma outra visão. Eu gosto muito, principalmente em obesidade, emagrecimento, trabalhar agulhas, mas não é todo paciente que aceita. E tranquilo, aí eu vou trabalhando outros estímulos, tá? Aqui, Lirane,
Para a apneia, posso utilizar encéfalo bilateral? Pode, Simone, pode sim. A gente percebe que na apneia, que é um caso grave, né, um caso difícil de você atender, eu posso sim estar tratando bilateral, porque é um caso complicado realmente para você estar usando, tá? Aqui, ok. É um caso difícil, é um caso complicado, ele é como se ele trancasse, é um distúrbio do sono gravíssimo, onde a pessoa para de respirar. E aí depende do cérebro de mandar um estímulo para que ela acabe voltando essa respiração. Por sinal, esse é um dos casos que a gente fala sempre para investigar, para buscar uma orientação de um profissional, para fazer uma polissonografia, para você verificar a gravidade do problema, para daí você pensar num tratamento, certo? Então não brinca com a apneia, O ronco, o distúrbio do sono, vai investigar. O sono é fundamental, gente, é a base para muitos tratamentos. Às vezes a gente pode não ter a recuperação de um dia, a recuperação de um problema, de uma patologia, de acordar dispostos, né, durante os dias por causa do sono. Então avalia muito. Sabe aquele paciente que fala para você assim, queixas bem abstratas? Eu estou me sentindo muito cansado. Eu estou me sentindo prostrado, não tenho vontade para nada, não tenho energia. Tô assim, acordo, já vontade de ficar na cama. Podem ser vários problemas. Entre eles, o sono. Então, sempre lembre de estar perguntando para esse paciente. Uma pergunta que me fizeram também é assim, eu gosto muito de auriculoterapia, mas eu fico pensando, eu tenho medo de arriscar e começar a trabalhar com a auriculoterapia e isso ser temporal, isso ser uma moda, isso estar acontecendo agora, estar em alta agora. E eu posso responder com propriedade para afirmar a você que isto não vai acabar. Pelo contrário, a busca pela auriculoterapia está só começando. Você começa a observar pessoas que estão tendo procura muito grande de pacientes agora nesse momento. E eu tenho dois motivos para dar para você. O primeiro é que as práticas integrativas como um todo estão em crescimento. As pessoas estão buscando terapias que desencadeiem dentro delas o equilíbrio delas mesmas sem precisar se intoxicar, sem precisar ter efeitos colaterais. Uma forma mais natural de encarar a vida, de levar o seu dia a dia, sair um pouco da mesmice de ter que sempre, tem um problema, toma um remedinho, tem um problema, um remedinho. Não, eu estou buscando o meu equilíbrio, eu estou buscando o meu autocontrole. Então, muitas pessoas estão indo para esse lado, essa vertente. Elas estão vendo que muitas vezes já tomaram por muitos medicamentos que causaram problemas. Então elas querem dar um basta. E em segundo lugar, diante da situação que nós estamos vivendo de forma global, mundial, as pessoas estão com medo de pequenas causas, pequenos problemas irem até um hospital. Ou problemas que elas percebem que é como uma ansiedade, ou mesmo uma depressão, ou mesmo uma dor na coluna, um mau jeito, algo que saiu do normal, elas estão com medo de procurar um atendimento. E aí entra você. Por quê? Porque você, como terapeuta, como auriculoterapeuta, você pode trazer esse resultado, melhorar essa situação sem que a pessoa precise se contaminar, sem que a pessoa precise correr o risco de ir até um hospital. E sim, indo para o hospital quando realmente for necessário. É claro que a gente tem que ter essa consciência, tá? Tem que ter a consciência se eu preciso ir a um hospital ou não. Eu não vou tratar alguém que eu não tenha um diagnóstico. Eu não vou tratar alguém que eu não tenho diagnóstico. Exemplo disso, dor abdominal. A dor abdominal para mim não quer dizer nada. Podem ser muitas coisas.
tá? Desde uma constipação até um câncer. Então eu tenho que tomar cuidado com a minha abordagem. Aí entra a minha responsabilidade. Agora esses dias eu fiz uma postagem assim: a auriculoterapia pode prejudicar o seu paciente se você não sabe o que você está fazendo. E algumas pessoas me perguntaram, mas como isso pode acontecer? Essa é uma delas. Eu não sei o que está acontecendo com o meu paciente. E eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço a auriculoterapia. Ah, deixa eu fazer. Não, gente. Faça um curso, faça um treinamento. Tenha certeza que você está fazendo, que você está com a vida de uma pessoa nas suas mãos. A auriculoterapia pode mascarar um problema? Pode. Como? Não só a auriculoterapia, como até mesmo a acupuntura. Posso mascarar problemas, posso aliviar as dores desse paciente. E aí, o que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente não vai procurar ajuda. Quando a gente tem dor, o que a gente faz? A gente vai buscar saber o porquê dessa dor. Se é uma dor que eu já estou acostumada, se eu sei que eu estou com um mau jeito, se eu sei que eu estou com torcicolo, aí é diferente. Eu vou lá, faço uma auriculoterapia e aí sim eu evito um medicamento, eu evito ir ao médico. A mesma forma que o medicamento, se eu tomo, eu posso mascarar o problema, da mesma forma a auriculoterapia. Então, é por essa situação é que eu aposto na ideia da auriculoterapia não ser temporal. É bem consciente. A gente vê dados da Organização Mundial de Saúde, você vê dados do Ministério da Saúde mostrando que as práticas integrativas, que essa busca por terapias mais naturais está em crescimento. E agora, nesse momento, é que eu começo a ter indicações da auriculoterapia, porque muitas vezes as pessoas nem sabiam que ela existia. Ainda existem pessoas aqui que chegam para mim dizendo: Irane, eu não consigo, eu não tenho paciente, na minha região ninguém conhece a auriculoterapia. Gente, isso não deveria ser um motivo de reclamação ou queixa, pelo contrário, devia ser motivo de estímulo. Nossa, que legal, aqui na minha área ninguém conhece a auriculoterapia, eu não tenho ninguém trabalhando com isso. Olha que desafio maravilhoso. Eu sou pioneira neste assunto, ou pioneiro na minha região. Eu não deveria ficar triste. Pelo contrário, ressignifica. Viu como é uma questão de mentalidade, como é uma questão de pensamento? Para pensar diferente. Saia da caixa. Se ninguém conhece, melhor ainda. Melhor ainda. E se conhece, mas não conhece a abordagem neurofisiológica, eu tenho resultados mais rápidos, e isso é uma realidade. Muitos dos meus alunos postam isso aqui, vocês estão vendo. Então aí você começa a ver que você tem formas de se diferenciar. Basta você começar a fazer isso dentro de você. Muda você, muda a sua maneira de enxergar. E aí você começa a mudar o mundo. Se você não mudar a sua maneira de ver, aí vai ficar mais difícil você convencer qualquer pessoa, porque você não se convenceu. Então lembra disso, pensa nessa situação, pensa o quanto você consegue fazer a transformação nas pessoas, na sua região, no seu bairro. Começa dentro de casa e daí vai expandindo. É assim que a gente tem que pensar. O foco, gente, agora que as pessoas estão começando, quantos alunos, quantas pessoas me mandaram postagem dizendo, neurologista que encaminhou a criança porque não estava vencendo tratar a criança sem medicamentos para uma depressão, ou borderline, que o pessoal comentou aqui também é uma outra situação gravíssima, que muitos estão se perdendo, não tem o que fazer com a criança ou com o adolescente. Entra com a auriculoterapia. Às vezes é um neurotransmissor que não está sendo liberado, como um dopamina, serotonina, que a gente consegue fazer o equilíbrio na auriculoterapia. A gente consegue trabalhar o intestino, então, ou mesmo o sono. Você começa a ver resultados impressionantes. E aí você começa a plantar essa sementinha na cabeça das pessoas, porque elas começam a entender de auriculoterapia. Então isso não é uma moda, isso não veio para ir embora, isso veio para ficar, tá? A auriculoterapia veio para ficar. Por quê? Porque ela é uma técnica de resultados, tá? E na técnica que a gente ensina, eu posso dizer que é uma técnica de resultados muito rápidos, muito imediatos. E isso é maravilhoso. É assim que a gente tem que pensar.
tá? É assim, eu tenho resultado ou eu busco por esse resultado, tá? Flávia, obrigada Lirane por comentar minha foto, eu vou prestar atenção na colocação dos pontos. Flávia, sem problemas, que ótimo que foi, que deu certo da gente olhar ontem, né? Prof, laser puntura em criança de 6 anos, usamos, eu não falo sobre laser em lives, porque a pessoa precisa de treinamento, ela precisa de uma formação no laser. Tem cursos muito bons por aí que você pode estar procurando e fazendo. No Auriculoterapia de Sucesso nós temos um módulo inteiro de laser e você pode estar buscando mais conhecimento, tá? É uma técnica ótima, eu recomendo, porém ela tem indicações, contraindicações e a gente não pode banalizar o laser, tá? A fotobiomodulação, né? A gente tem que ter um controle da técnica. Eu acho que como tudo que você faz na vida, se você quer ser bom naquilo que você faz, você tem que mergulhar de cabeça. Faz os treinamentos. Não fica assim, eu pego uma diquinha ali, uma diquinha aqui, eu não preciso de um curso. Não, você precisa sim de uma formação. Você acha que eu tô aqui falando com vocês, com toda essa propriedade, com toda essa segurança, porque eu peguei uma diquinha numa live ou num livro? Não, gente, não é assim. Eu tenho estudado, eu tô com mentores, eu tô em mentorias, comprei vários cursos, tô fazendo vários cursos. Para quê? Para eu ter treinamento, para eu me capacitar, para eu chegar aqui e poder falar o que eu penso, mas não só o que eu penso, mas baseado em ciência, em evidências científicas, porque eu tô estudando, porque eu tô lendo, porque eu tô dando o meu melhor. Eu quero mergulhar de cabeça. Eu não quero ser uma professora mais ou menos. Eu quero ser o melhor que eu posso ser. Entendeu? Eu quero extrair o meu melhor. E é esse o meu propósito para você. Essa é a minha proposta para você. Você se tornar o melhor na sua área. Quer dominar a auriculoterapia? Eu vou te ajudar a dominar a auriculoterapia. Como? Estudando. Eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua, tá? Então, é assim que a gente tem que pensar. Vou usar isso, vou trabalhar com isso, vou me dedicar a esse paciente, eu vou me dedicar à auriculoterapia? Busque o melhor, não busque ser mais ou menos, tá? Lembra disso. Bora estudar, bora se dedicar. Precisa de mentores? Precisa. Eu preciso de mentores, eu tô investindo nisso. Livros, estudo, artigo, curso. Percebi, Lirane, que o ponto do encéfalo potencializa. Poderia usar em todos os protocolos? Elza, a gente não usa em todos os protocolos vamos dizer, pensando em outra situação, eu não uso uma ferramenta em tudo que eu vou usar. Até mesmo, eu conheci o martelo é bom para botar um prego na parede? Agora eu vou usar um martelo para quebrar, por exemplo, uma madeira? Não, se eu quero uma madeira retinha, eu vou pegar um serrote. Então, é assim que eu tenho que pensar. Se eu quero botar um parafuso, o martelo já não me serve. Então, eu tenho que ter o ponto certo para o problema certo. Não pegue um e use para todos, em termos de pontos. Quando eu pego os 3 pontos principais, que a gente sempre fala, uso os 3 pontos principais para todos, aí sim. Por quê? Porque eu tenho um equilíbrio do meu sistema como um todo. Eu já tenho o meu sistema nervoso central, o meu sistema neuroautônomo, né? O meu sistema nervoso autônomo. E eles vão trabalhar com o meu simpático e parasimpático. O encéfalo é bom? Mas ele tem a sua indicação. Em casos de, por exemplo, alergia, casos de vômito, não se indica, não tem um porquê, entendeu? Menos é mais na auriculoterapia. Então, lembra disso. A médica do meu paciente o viu recentemente e disse que ele está bem. O problema dele era emocional. Olha isso. Tem médicos se surpreendendo com os resultados dos pacientes. Exatamente, porque você pode perceber que os pacientes estão tendo uma melhora muito rápida. E isso chega a ser fantástico, né? É fantástico. Surpreende. Lirane, para um paciente com diabetes,
Posso usar agulha como estímulos? Pode usar, mas converse com ele, tenha certeza, tenha um controle. Eu gosto de usar, daí nesse caso, eu indico muito mais semente. Por quê? Porque a diabetes, gente, eu tenho uma dificuldade na cicatrização. Se eu faço um estímulo que é invasivo, eu corro o risco de uma contaminação, sempre. É invasivo. Todo procedimento invasivo, eu corro o risco de uma contaminação. Então, eu vou cuidar desse paciente, tá? Eu faço semente, vou conhecendo o paciente. A partir do momento que ele conhece também a auriculoterapia, aí ele já sabe como funciona. Se ele falar assim, não, vamos tentar agulha, aí você vai testando, tá? Mas lembra também de fazer menos ponto. Eu acho que essa é a coerência, gente, que a gente tem que ter. Você tem que buscar sempre fazer o melhor para o seu paciente, tá? Fazer o melhor. Eu vou montar outra composição com foco na ansiedade e depressão. Se ele não melhorar a dor, vou falar para... Opa, tá misturando aqui as perguntas. A esposa está doente, ele está muito preocupado com ela e somatiza. Quando eu quero tratar ansiedade e depressão, eu consigo melhorar. Eu consigo melhorar esse paciente? Eu consigo. Eu consigo equilibrar? Eu consigo. Só que são pacientes que tem que ter acompanhamento, tá, gente? Tem que ter acompanhamento, tem que estar com um psicólogo. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que conversa com ele de uma forma profissional, ela detém técnicas para extrair o que está dentro da pessoa sem que às vezes a pessoa tenha percebido, mas por ela ter técnicas para isso, ela consegue resolver. Então, eu buscaria sempre tratar, mas com acompanhamento, até porque eu consigo algo com a auriculoterapia que o psicólogo não consegue. Eu consigo um equilíbrio de órgãos e vísceras desse paciente. Isso é importante? Mas na psicologia é importante. Por quê? Se eu tenho um equilíbrio, por exemplo, do intestino desse paciente, lembrando que no intestino eu tenho dopamina, liberação de serotonina, eu tenho... Metade das minhas células de defesa estão ali. É considerado o nosso segundo cérebro. Então, eu consigo atuar em áreas que eles não conseguem. Assim como o psicólogo consegue atuar em áreas que a gente não consegue. Por quê? Porque ele teve uma formação, ele teve um treino para isso. Então, por isso que a gente sempre diz, façam parcerias. Porque tem coisas que você não detém esse conhecimento. Não anule o conhecimento de um outro profissional. Ele passou 5 anos estudando. Não é você com uma técnica que vai anular tudo isso. Se você une as duas coisas, aí sim você tem o melhor. Para quem? Para o seu paciente. E o seu paciente vai valorizar isso e vai reconhecer. E vai passar isso para você, vai dizer, nossa, o meu resultado foi muito melhor. Eu estava só com a psicóloga e não tinha tanto resultado. Eu estava só com a auriculoterapia e não tinha tanto resultado. Agora, se eu estou com os dois, eu potencializo isso. E o que você quer buscar? O que você busca? Potencializar resultado. Quanto mais rápido o paciente sair de uma crise, quanto mais rápido o paciente sair de uma crise, mais rápido ele vai te indicar, ele vai pensar em outras situações para você estar junto, conversando, ele vai te valorizar como profissional, ele vai ver que você é diferenciado, ele vai ver que você respeitou outros profissionais, é a questão ética envolvida, a questão de você pensar nele acima de qualquer coisa, tá? Então, tudo isso faz com que você se torne cada vez mais referência para o seu paciente, tá? Cada vez mais referência. É assim que a gente tem que pensar, gente, sempre no benefício do nosso paciente. Isso é muito fantástico, né? Não tem, a auriculoterapia é maravilhosa. Eu acho que quando a gente começa a pensar no nosso paciente, acima de qualquer coisa, acima da gente, acima do nosso ego,
o nosso resultado também só melhora, só melhora. A gente começa a ver o paciente como um todo, né? Apneia, sono. Aqui, ó. Irane, paciente com enxaqueca, usa brinco no ponto do occipital e olho. Será que é por isso que ele tem dor? Kátia, sabe uma alternativa para você saber? É assim, ó, é difícil dizer, tá? Às vezes, eu não sou a dona da verdade e muitas coisas que eu falo aqui eu testei antes e eu quero que vocês testem também, tá? Agora, nesse caso, paciente com enxaqueca, tá com um ponto do brinco, né, no olho e ainda occipital, o que que eu faria? Pede para ele ficar 10, 15 dias sem, para ver se ele melhora, tá? Pede para ele tirar e ver se melhora. Se ele tirar e melhorar, aí o que que eu vou dizer, né? Aí eu vou falar para ele ficar sem. Por quê? Os brincos, os piercings, gente, eu tenho um estímulo, uma irritação constante na região. Quando eu não pego ponto nenhum, ótimo. Agora, quando eu pego um ponto, eu tô ali o tempo todo irritando esse ponto, tá? Então, eu tenho que pensar nessa questão. É como na boca, por exemplo, quando nós temos uma prótese, né, que o cirurgião dentista faz uma prótese, que ela não ficou bem adaptada, que ela ficou um pouquinho maior em determinado lugar e começa a fazer uma feridinha, a orientação que nós temos, tá? Desde a formação, desde a faculdade, ó, prótese não pode ficar machucando. Por quê? Porque ela fica ali, ó, estimulando a região e pode se tornar um câncer. Olha isso, mucosa. Os cânceres de boca são os mais agressivos que tem, porque ele devasta essa região, tá? Ele pega osso, ele devasta. E também pega fisionomia, às vezes pega metade da mandíbula, ela é muito agressiva. E aqui qualquer coisa muito agressiva envolve, por exemplo, a tua mastigação, a tua alimentação. Então a gente tem que detectar muito rápido um câncer de boca. Fez uma ferida por causa de prótese, tem que procurar o cirurgião dentista. Para quê? Para tirar esse excesso e ela parar de machucar. Se ela ficar machucando ali constantemente, pode sim, o trauma constante fazer um câncer nessa região. Então a gente tem um maior cuidado com o paciente, com prótese, restauração que fica ali machucando a língua ou machucando as mucosas. A mesma coisa é na orelha. Se eu tenho algo ali o tempo todo, macetando, incomodando, alterando, pode estimular esse ponto de uma forma negativa. Então, a minha indicação para você, pede para o paciente ficar sem 10 dias, 15 dias, e aí se ele perceber que passou a dor, aí é uma questão de escolha. Você quer ter dor ou você quer você quer ter dor e ficar bonita ou quer ficar bonita sem dor, tá? Então é uma questão daí de decisão, tá? De decisão dele. Mas eu tiraria. Já teve casos assim também, tá? Já tive casos assim também. Ó, atendi minha cunhada com dores no braço semana passada. Ela ficou tão bem que já pediu para fazer no filho dela para ansiedade e já está perguntando quanto eu vou cobrar as consultas. Olha aí, Lucas. Olha que legal. Você começa a fazer, você tá em treinamento ainda. O Lucas é aluno, tá em treinamento. Começou a fazer, começa a espalhar, porque as pessoas vão falar, nossa, que resultado, que incrível. E aí ela vai tender a contar para outras pessoas, principalmente se ela tiver gente na família que está sofrendo. Sabe, é a indicação, é o boca a boca, é o melhor que tem. Porque a pessoa que vai para você, ela já vai porque ela teve uma indicação de alguém que ela confia. E a partir desse momento ela passa a confiar também em você, porque ela veio por esse motivo. Então vai, continua, faz assim, é esse processo. Estou em treinamento, faço gratuito? Posso fazer. Compro cartelas e coloco para mim assim, essas cartelas eu vou fazer atendimentos gratuitos. A partir dessa, é porque eu já estou treinando, já estou sabendo, já começo a fazer cobrando consulta, tá? Tem um tempo para isso? Não, não tem um tempo. Você não pode dizer assim, não, daqui 6 meses, não. Gente, eu quero fazer um alerta.
um alerta para vocês. Se vocês estão em treinamento, se vocês fizeram, estudaram, presta atenção no que eu vou falar agora. Vocês estudaram, escutaram e agora estão com medo ainda, mas você estudou. Você fez o seu melhor, tá? Tô falando da pessoa que fez o seu melhor. Se você começar a se boicotar dizendo assim, não, eu ainda não me sinto preparada para fazer, e aí você não faz, você está se boicotando. Como assim, Lirane? Não espere estar pronta para fazer, porque você nunca vai estar pronta para fazer, ou pronto. Você não pode esperar estar pronto, porque você só vai estar pronta a partir do momento que você executa. Lembra? Escutar, estudar e executar? Se você não fizer, se você não arriscar, se você não for para a prática e daí colocar na sua cabeça, não, eu tenho que estar muito boa para... Você nunca vai fazer. Aqui entra um outro princípio que eu quero que vocês decorem, escrevam, põem letras garrafais aí perto de você ou no seu escritório, sua área de estudo. Primeiro frequência, depois excelência. Tá? Primeiro frequência, depois excelência. Não espere estar pronto, porque você vai julgar nunca estar pronto. E aí você nunca começa, tá? Grava isso na sua cabeça. E não é só para auriculoterapia que eu estou falando, tá? É para tudo. O Carlos fala aqui, ó, tô muito feliz. Eu fiz em mim e na esposa, e os dois tiveram melhora no sono, dores na coluna e ombro. Olha que resultado, hein? O que é, né, ter dor? Agora imagina, se você tá fazendo em você, tá tendo esse resultado, imagina o seu paciente, né? Olha aqui, ó. A Sani coloca aqui, ó. Sou AS e atendo crianças com estereotipia. Já fiz todos os pontos, inclusive psiquismo, mas não tive resultado. Sani, isto é algo que pode acontecer? Pode, tá? Pode acontecer. Pode acontecer, Lirane, de eu não ter resultado? Pode. O que você vai ter que fazer? Primeiro, investiga mais. O que é? Da onde vem? O que é? Da onde vem? Etiologia. Qual área do cérebro ou do comportamento é que atinge? Tá? Qual é a resposta que os medicamentos têm? Qual é a terapia convencional que existe? E aí sim você pensa nos pontos para auriculoterapia. Se você é AS, o meu desafio para você você já postou na comunidade? Tá? Posta na comunidade dos alunos. Posta na comunidade para você ver. A inteligência do grupo é que vai fazer com que você também caminhe e possa se ajudar, tá? Então é nesse sentido. Ó, você coloca aqui, nessa lição, aqueles movimentos igual do autista. Então, o autista, por exemplo, a gente está tendo resultados incríveis. Várias alunas falando de resultados incríveis, mas não coloque... vamos dizer, vários, você falou que você teve, pelo que eu entendi, são vários pacientes, então pensa neles de forma individual, tá? E aí coloca no grupo para que você tenha uma resposta mais adequada, para que a gente esmiúce o problema. Você tentar uma abordagem e não dar resultado, pode acontecer? Pode. Só que você tem que buscar saber até onde a medicação vai, até onde o tratamento convencional vai. Se você falar assim para mim, Lirane, síndrome de Down tem resposta com auriculoterapia? Você tem uma resposta na auriculoterapia com síndrome de Down nos sintomas. Gente, a síndrome de Down, ninguém vai ter uma resposta, ninguém vai ter melhora. O autismo, ele não vai deixar de ser autista. É só para vocês terem uma noção, tá? Mas eu posso devolver qualidade de vida? Eu posso fazer com que essa criança ou adulto tenha um intestino melhor, durma melhor, seja mais tranquilo, menos agitado, mais calmo? Posso. Favorecer a vida do ambiente, vamos dizer, com o pai, com a mãe, o relacionamento? Sim. Então, é assim que eu tenho que pensar. Eu não posso exigir demais da auriculoterapia. Eu não estou falando para vocês que a auriculoterapia é mágica, gente, e que vai fazer assim e vai melhorar. Não, de forma alguma.
você vai ter que estudar, você vai ter que aprofundar o seu estudo, para daí sim você poder ter a clareza de onde ela vai atuar, tá? A gente não vende fórmula mágica, a gente vende sim uma auriculoterapia de resultados muito rápidos, mas aí depende muito das questões do paciente, da sua abordagem, da maneira que você atende. Eu tô falando de uma auriculoterapia diferenciada, eu não tô falando de qualquer auriculoterapia. Lirane, qualquer auriculoterapia tem resultado? Não, não. Senão eu não ouviria tantas pessoas nas minhas lives, em comentários, em posts dizendo: eu já fiz esse negócio aí, não funcionou. Tem muita gente falando isso, gente. Tem muita gente dizendo. É triste de ver. Por isso que eu falo, problema não é o concorrente, não é o auriculoterapeuta. O problema é o concorrente, o auriculoterapeuta ruim, porque ele denigra o nome da aurículo. Se você tem um concorrente bom, dê graças a Deus. Que bom que eu tenho um concorrente bom. Por quê? Porque ele eleva o nível da auriculoterapia. Se eu tenho um ruim, o que vai acontecer? Ele vai fazer um mau tratamento, uma má abordagem, o paciente não vai responder e ele vai botar a culpa na técnica. É o pior de tudo, tá? Então lembra disso. Não fica brava aí com os concorrentes. Fica bravo com os concorrentes ruins. Ó, a Cris colocou: atendo autismo há 15 anos. Às vezes, as estereotipias são a forma da criança se autorregular. Elas incomodam mais a família e o social, mas às vezes um adolescente diz que a estereotipia lhe traz alívio. Olha aí, ó, Cris falando. Ó, tá vendo como aí essas situações, muitas vezes a gente só vai ter a discussão desse assunto na comunidade, por exemplo, a gente pode crescer como comunidade, né? Olha que legal, que boa a tua informação, Cris. Muitos problemas neurológicos apresentam melhora com o controle da constipação. Por quê? Porque considerar nosso segundo cérebro não é à toa. Gente, tem livros com autores maravilhosos falando sobre intestino, tá? Maravilhosos. Existem estudos falando até, chega a ser absurdo, mas existe, de transplante de fezes por causa do nível de bactérias, tá? E então, só para vocês terem uma noção da importância do intestino, a gente ainda não tem essa visão. Por quê? Porque nós somos superficiais muitas vezes, a gente não aprofunda no problema. Se eu tenho um desafio, eu tenho que aprofundar nesse problema, eu tenho que saber tudo, né? Ó, estou estudando também sobre funcionamento do cérebro para entender. Nossa, Cris, isso é fantástico. A Cristiane tá falando. Acho ótimo. Precisa, tá? Precisa. Muita gente está estudando o cérebro. Eu acho fantástico, eu adoro o cérebro. Lirane, que tenho dúvidas sobre a maneira de cobrar as consultas. Fala um pouco sobre isso. Eu cobro já na primeira consulta? E as demais? Alba. Assim, ó, depende muito, tá? Se você tá no começo, você tá em treinamento ainda e você não tem paciente, para eu fazer com que o meu paciente, com que as pessoas que me conheçam busquem, queiram mais a auriculoterapia, como é um universo que para muitos é novo, eu faço uma sessão de auriculoterapia e não cobro nada. Então o meu começo foi assim, o meu paciente, por exemplo, ia lá para tratar a parte odontológica ou dor, né? Ele não ia lá para fazer auriculoterapia porque ele não conhecia. Para eu me tornar conhecida, para eu mostrar a técnica com resultado, eu fazia, olha, eu tenho uma técnica, são pontinhos na orelha, posso fazer em você que tem ótimos resultados para essa sua dor, para essa sua queixa? Ah, pode. Aí eu fazia a primeira sessão e não cobrava nada muitas vezes, tá? Muitas vezes, no começo. Depois eu oferecia, olha, tá vendo essa tua dor? Tem auriculoterapia, já ouviu falar? É como se fosse acupuntura na orelha. É uma técnica da acupuntura que pega um microsistema que é a orelha, que tem ótimos resultados, tem vários artigos científicos, é baseada em ciência. Quer experimentar? Aí a pessoa falava, tá aí, tá me incomodando tanto que eu quero. E aí eu fazia.
auriculoterapia. Alguns eu já coloco no meio. O paciente chegou lá com a boca aberta, travado, não conseguia abrir. Eu já fiz, olha, o meu plano de tratamento custa X. Nesse plano de tratamento estava incluída a auriculoterapia. São maneiras de eu cobrar, gente. Eu não preciso dizer, a minha sessão de auriculoterapia é tanto. Não, eu fazia um planejamento onde incluía, por exemplo, um dispositivo intraoral, uma plaquinha, sessões de auriculoterapia, e aí eu fazia um todo e colocava para ele, por exemplo, 2.000, 3.000, tá? E aí ele parcelava isso e fazia tantas sessões. Você vai vir comigo tantas sessões. Isso é uma maneira também de fazer, tá? Eu não preciso determinar exatamente quando eu tenho um tratamento, ele quer a solução para isso. Ele não veio ali pela consulta de auriculoterapia, ele veio pela solução da dor, que a boca tá travada, e aí eu vou além, tá? Aí nesse momento eu faria o quê? Eu faço tudo o que eu conheço de recurso para aliviar o problema dele. É uma abordagem, é uma maneira de fazer um tratamento, tá? Isso tá sendo muito comum ultimamente. E aí sim, eu parcelo, entendeu? Agora, chegar num paciente e cobrar pouco é um mau serviço para você, porque você se desvaloriza e você acostuma o paciente. O paciente também tem que ser educado, tá? O paciente tem que ser educado. Assim, muitos não têm noção. É que nem aluno, muitas vezes. Os alunos, por exemplo, me perguntam, eles querem resposta para suas dúvidas, mas muitas vezes eles não buscam essa resposta. Muita gente me pergunta coisas que estão lá no primeiro módulo, que estão no segundo módulo. Ou ele não ouviu, não viu, ou não estudou o suficiente para gravar, ou não praticou para decorar. Porque tem coisas que eu já falo desde o começo. Então, qual é a importância? Eu tenho que mostrar para ele, olha, essa pergunta que você me fez está lá no primeiro módulo. Vai lá, estuda, repete, porque está fraco. Você não deu o seu 100% em cima do seu 50%. Não adianta fazer pergunta para mim no privado. Eu não consigo mais responder no privado. Põe na comunidade. Então é uma maneira de eu educar, de eu direcionar esse aluno aonde ele vai ter as respostas dele. Em lives, não adianta me fazer pergunta de suporte. Primeiro que eu não consigo ver, segundo que eu sozinha não dou conta, eu tenho uma equipe. Não adianta ficar falando aqui. Então uma maneira de eu educar, de eu mostrar para ele aonde ele vai buscar a solução. Você tem que fazer a mesma coisa com o seu paciente. Você tem que orientar ele. Se você acostuma ele a cobrar pouco, ele não vai valorizar o seu trabalho. Se você mostra para ele, é rapidinho. Não, vem cá que eu faço mais sementinha, rapidinho você está desvendendo o seu serviço. Não, você tem que valorizar. Não é rapidinho, não é em qualquer lugar, não. Faz uma ficha de anamnese, senta, conversa, ele tem que ver a sua dedicação. E aí sim, resolve o problema dele. Posso resolver o problema? Posso chegar e dizer assim, não, vem cá que eu vou resolver o seu problema. É diferente de falar assim, não, vem cá, eu te atendo rapidinho, põe mais sementinha e pronto. Não. Qual o seu problema? Esse? Então vem cá que eu vou resolver o seu problema. Já aconteceu? Já. Já fiz isso em eventos? Já. Já fiz isso em festas? Já. Pra quê? Aí depende do meu intuito. Eu queria que a auriculoterapia entrasse numa outra esfera, no ambiente que eu estava. Eu queria que as pessoas conhecessem e valorizassem o que eu estava fazendo. E aí a minha função não era educar, porque eu sabia que ela não ia se tornar minha paciente, porque moramos em cidades diferentes. Mas eu queria mostrar uma auriculoterapia rápida de resultado. Eu queria mostrar que a hora que ela sentisse necessidade de qualquer coisa, ela lembrasse da técnica na cidade dela e buscasse alguém. Ou, quando a gente estivesse em volta num grupo de novo, as pessoas falassem assim, não, vai na Lirane que a Lirane resolve. Entendeu? Então eu me tornava referência naquele grupo. Então depende muito daquilo que você quer, você consegue sim o seu objetivo. Mas vai de você mostrando. Se você fizer sempre de graça, quando você cobrar, o paciente desiste de você. Porque você está sempre de graça. Então, você pode também conversar com ele nessa questão de direcionar, falar, olha, vamos fazer o seguinte, você está com um problema, seu problema é crônico, vamos fazer 4 sessões. Ou vamos fazer 2 sessões. E aí você vê se melhorou. 2 sessões, por exemplo. Vamos fazer 2 sessões. Essas 2 sessões eu não vou te cobrar nada.
Se você perceber melhora, se você quiser continuar o tratamento, a sessão é tanto. Ali você já direcionou, ali você já se posicionou e ali você já mostrou resultado e ao mesmo tempo já fez com ele também. Então, é uma maneira da gente poder estar trabalhando com o paciente, orientando o paciente e educando ele nesse processo. Então, são maneiras, gente. Depende de você a sua condução. Ah, ninguém me dá valor. Será que ninguém te dá valor? Ou será que você não se posicionou para que as pessoas dessem valor a você? Tá? Então, isso tudo você tem que colocar numa balança, fazer uma autorreflexão e nada é possível, é passível de, não, agora é assim e pronto. Não, tudo pode ser mudado, tá? Tudo pode ser mudado. Então, também lembre disso. Eu posso mudar essa situação? Posso mudar essa situação. Vai do meu posicionamento. Tá? Então, lembra disso, tá? Ó, em São Paulo, Caroline, eu tenho alunos cobrando 120, 100, 120, 80, depende da região, tá? Depende da região. Na playlist, tem uma playlist com vários depoimentos de alunos meus ali no YouTube. Vai lá no YouTube, dá uma olhada no que eles falam. Aqui mesmo, eu trouxe para várias lives de alunos falando de 60, 70, 80, 100, tá? O que eu falo para você? Não cobre pouco a partir do momento que você... depois você se sente desvalorizado, tá? Às vezes as primeiras... é amigo? Olha, normalmente eu cobro 100, mas para você que é meu amigo, vou fazer 80. Tá? Ou para você que vai fazer 5 sessões, o que eu recomendo para vocês são 5 sessões, nós podemos fazer 80 ou 70. É uma maneira? Tá? É uma maneira de conduzir. Agora, cuida, se você está fazendo abaixo de 50, repense o seu valor. R$50, muitas vezes, você não paga uma pizza, dependendo de onde você está. Você não paga unhas de mão e pé, por exemplo. Tá? Então, lembra disso, gente. Foca no seu resultado. Que preço é ter resultado? Olha só, ó o Lucas aqui, ó. Falei para minha cunhada que não cobro por colocar sementes, vou cobrar por resultado. Por consulta, tá? Não importa se você vai pôr semente. Alguns fazem, laser e eletro eu faço mais caro. E justifica. Por quê? Quando você dá um porquê, o paciente entende. Você dá um porquê, você fala para ele, olha, porque ele sabe que teve o custo do equipamento. Quando você usa semente, agulha não, tá? Então é importante, gente, você educar o seu paciente, direcionar. Se ele não está te valorizando, até que ponto você está se valorizando? Tá? Então cuida com isso. E eu sei que isso é muito comum. Tem muita gente falando assim, senta aqui que eu faço mais sementinha, faz de qualquer jeito. Então cuida com isso. Se você está dando resultado, você pode valorizar o seu tratamento. Tá? Daí você coloca para acalmar o seu coração e diz assim, não, é que eu tô fazendo por caridade. Não, é porque eu quero fazer pro bono. Eu acho que você tem que fazer, tá? Eu acho que você tem que fazer pro bono, acho que você tem que fazer pensando na caridade, no atendimento do próximo. Mas daí não faz de qualquer jeito, não. Faz também bem feito, sabe? Faz com amor, com carinho, para que ele tenha resultado, para não desvalorizar a técnica. E não se esconde atrás disso, por medo de não conseguir cobrar. Muita gente não consegue cobrar e faz assim. Ó, o Ivan falando, a minha consulta é R$90. Tá aí, ó, tá? Então, pensa assim, não tenha medo de cobrar. Vão acontecer problemas, tá? Vão acontecer problemas que, ela não quer cobrar, o paciente não quer pagar. Quando eu cobrei, os pacientes foram embora. Isso é algo muito comum, tá, gente? Mas é uma questão de posicionamento. Quando você fala para a pessoa, olha, vamos fazer o seguinte... o ideal é você fazer 5 sessões, mas as 2 primeiras eu não vou cobrar para você ver o seu resultado, ou a primeira eu não vou cobrar, tá? É uma maneira. A Elisângela cobra R$70, se for laser é mais caro.
A Zo, vou postar na comunidade, mas deseja mais se suicidar, até está sorrindo. Não deseja se suicidar. Ah, Zo, eu não peguei a tua pergunta aqui. Coloca na comunidade que a gente consegue colocar melhor. Ó, vou começar a cobrar R$70 em Valinhos. Olha isso, tá? Minha filha disse que mora em São Paulo. Diz que lá é no